Temos 4 pessoas já. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da FTGA, Faculdade de Taquaritinga. É muito prazer tê-los aqui conosco nessa noite. A gente vai falar sobre um assunto muito legal, a qual nossa professora Débora, agradecemos o convite. A gente que está aqui nessa balada, nesse ritmo frenético, nesse tempo de pandemia que a gente vem tentando trazer para você o melhor e as maiores informações que podem contribuir, né, verdadeiramente aí para que você seja informado, seja bem instruído. Professora Débora, muito bem-vinda, tá bom? Agradecemos o carinho e a sua participação aqui conosco, tá certo? Hoje a nossa live, a FTGA, vai falar sobre desafios educacionais frente ao cenário de pandemia aí do Covid-19, esse tempo tão difícil, né, a qual muitos de nós está tendo a necessidade de se adaptar, está tendo a necessidade muito grande de criar novos métodos. E aí, o que vai ser? Quais são o que é que está preparado para nós? O que é que vem pela frente? E aí a gente trouxe hoje uma especialista, ela que é professora da FTGA desde 2013, orientadora de mestrado em Educação Sexual na Unesp desde 2013, pedagoga, psicopedagoga, especialista em práticas de letramento e alfabetização, especialista em educação empreendedora pela Universidade Federal de São João del Rei, especialista em educação à distância, doutora em educação escolar pela Unesp Araraquara. Seja muito bem-vinda, professora Débora Milani. Boa noite, Danilo. Boa noite. Agradeço muitíssimo pelo convite. Em nome da diretora Valéria Mantovani, agradeço à Faculdade de Taquaritinga, Uniesp, para estar falando de um tema tão relevante nos dias atuais. Fico muito feliz por ter sido convidada para falar sobre essa temática. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Com certeza, esta live foi preparada com bastante carinho, dedicação, respeito a todos os profissionais da educação, para que, de fato, nós possamos conversar um pouco sobre os desafios educacionais frente ao cenário de pandemia, Covid-19, que você foi comentando, Danilo. É importante dizer que a minha base é a formação de crianças e também a formação de pedagogos. Embora eu trabalhe em outros cursos de graduação, com certeza conhecer o que acontece em sala de aula com as crianças, o ensino e a aprendizagem, faz toda a diferença para que, de fato, nós possamos pensar na educação como modificadora de realidade. Isso é importante. Inclusive, professora, a gente teve aí na última semana, na verdade, né, um debate aí sobre a campanha Faça Bonito, muito importante, com a psicóloga Mariana, quem vai ao nosso abraço. Agradecemos também pela parceria, a professora Ana Camargo, do curso de Pedagogia, onde nós falamos exatamente sobre esse tema, né, dificuldades que as crianças têm passado, modo de comunicação, que tem toda essa diferenciação, né, como os nossos adolescentes, nossas crianças estão sendo tratadas, porque elas precisam ser melhor tratadas do que elas vêm sendo, na verdade, para que a gente consiga construir um futuro melhor para todos nós. A gente espera que isso melhore, a gente está em busca de informação, exatamente por isso, e também pensando nisso é que nós trouxemos aí essa voz da experiência para poder falar e compartilhar um pouco desse conhecimento conosco. Então, olha só, para a gente começar, já entrar no tema, né? Porque aí a gente teve, mais uma vez, a nossa cidade passa por aquele problema de internet. Hoje, bastante pessoas
falando sobre problemas com a internet mais uma vez, infelizmente, a quem a gente pede novamente desculpa ao pessoal que nos acompanha e tem nos acompanhado aí sempre, tem dado aquele suporte, aquele reforço para nós. A gente agradece pela sua atenção e paciência. Mas a gente está aqui, professora, e eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o contexto educacional e o momento em que estamos vivenciando agora, né? Porque é um contexto completamente diferente. A gente fala sobre um novo tempo que há pela frente, mas de imediato eu gostaria que você falasse para este momento agora. Fala um pouquinho desse contexto educacional para a gente. Bem, Danilo e todos que nos acompanham, frente ao cenário de pandemia Covid-19, nós temos enormes desafios, não somente na área educacional, mas como nós temos vislumbrado também na área da saúde, na economia, na política. Mas quando nós pensamos, especialmente a área educacional, nós sabemos que com a medida que foi tomada de distanciamento social, a fim de evitar, né, a disseminação do novo coronavírus, isso implica e impacta diretamente a questão de não termos aulas presenciais. Como todos nós sabemos, o que acontece? Nada substitui este convívio, este contato dos alunos com os alunos, dos alunos com os professores, esta presença física, o aprendizado no cotidiano, nada substitui com excelência, vamos dizer assim, este convívio social. No entanto, nós sabemos que nada substitui a vida, não é verdade, Danilo? Neste sentido, este é um momento realmente de distanciamento social, é um momento que nós precisamos estar unidos, precisamos realmente ser mais solidários com as pessoas, porque tanto o poder público quanto os gestores, professores, vamos pensar nos nossos alunos, também a comunidade em geral, os familiares, esses responsáveis pelos alunos, estão sendo impactados pela pandemia. E assim nós podemos dizer, Danilo, que realmente estamos vivendo um tempo que nós precisamos, de fato, nos reinventar, passar por uma reinvenção. Sim, e essa palavra, essa palavra reinvenção, ela tem vindo muito à tona, né? A gente tem ouvido falar demais, a gente tem ouvido diversos grupos, diversos mentores, gestores utilizar essa palavra, o que é extremamente importante. Essa reinvenção em todos os sentidos, reinvenção de pensamento, reinvenção de planejamento, de ideais. É a hora de parar e ver exatamente se o que nós temos feito é de fato necessário para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, nós temos diversas formas para parar nesse momento, né? Diversos pontos para analisar, para olhar e contribuir de fato para a nossa sociedade a partir desses pontos, né? O problema, né, professor, assim, e você pode dizer isso melhor, com mais propriedade do que eu, é que muitos deixam isso de lado, né? Muitos têm olhado para si, olha, eu não estou com doença, eu não estou com dificuldade nenhuma, eu não estou enfrentando problema nenhum, eu vou continuar vivendo a minha vida normalmente, sem respeitar a vida do próximo, não é verdade? Sim, Danilo. E quando nós pensamos na questão da reinvenção, nós temos que pensar primeiramente que este momento que nós vivenciamos é um momento transitório, vai passar. É um momento em que nós, Danilo, precisamos realmente entender o que está acontecendo, precisamos ser mais solidários, mais generosos, mais gentis. Nós precisamos ter um compromisso com a coletividade. Nós precisamos ter responsabilidade, né? Porque demanda algo importantíssimo, que é justamente a saúde de todos. Bem, uma outra questão importante também nessa reinvenção é compreender, é ter a compreensão de que os recursos tecnológicos que existem, eles não estão disponibilizados igualmente a todas as pessoas, a todos os alunos. A questão da acessibilidade no Brasil é muito séria. Nós podemos observar, inclusive em pesquisas que foram realizadas recentemente, que os domicílios
aproximadamente 50% dos domicílios não têm computadores e 30%, 33% não têm acesso à internet. Então, quando nós pensamos em tudo isso que está acontecendo, é preciso sim tomar medidas urgentes no que diz respeito a pensarmos como utilizar a educação à distância, o ensino remoto, mas fazer com prudência, para não causar ainda mais desigualdades. E um outro ponto também importante dessa reinvenção é que justamente os professores, a escola, todos precisam agir com prudência, inclusive nas atividades que são enviadas para os alunos, para que não seja um momento de ainda mais estresse, angústia, ansiedade, tanto por parte destes alunos quanto por parte dos familiares. Então, os professores são essenciais e agindo com prudência, também com responsabilidade, como eu sei que estão agindo, com certeza as coisas vão ficando cada vez melhores, Danilo, nesse momento de tantos obstáculos que nós O papel do enfrentamos. professor, ele realmente, ele sempre foi um papel muito importante, né, na formação de nós, cidadãos, né, onde nós desenvolvemos todo o conhecimento adquirido ao longo da vida. Mas nessa hora a gente vê que muitos têm apelado e têm entendido de fato a importância de alguns setores, né? Nós temos aí o pessoal da saúde na frente, mas para que o profissional de saúde seja capacitado, para que ele esteja lá à frente, batalhando para que encontre as curas, os pesquisadores e tudo mais, todos eles precisaram de um professor um dia. E aí a gente vê hoje, nossa, e a gente de repente, e esse papel da reinvenção, ele é legal, ele é positivo, também nesse lado, em que a gente para e pensa, começa a valorizar coisas, setores e modelos que nós antes nós não fazíamos questão de olhar ou de apreciar ou de até mesmo de valorizar, e esse momento está trazendo essa necessidade, na verdade, né? Muitos estão fazendo isso não por querer, mas pela necessidade de, né? E isso é extremamente positivo, a gente consegue crescer muito com isso, né? Mas eu queria saber, professor, assim, e como você tem observado a relação escola, professores, família, aluno, tem sido um mesclado aí que tem trazido dor de cabeça para alguns, mas eu queria saber como a professora tem enxergado esse cenário. Sim, Danilo. Se me permite, um pouco antes de falar sobre essa questão, é importante que eu fale também sobre o papel do professor e como eu vejo, porque eu sou professora e, ao pensar nos professores, nós estamos sendo diretamente impactados por tudo o que está acontecendo. O professor tem papel central para que, de fato, as atividades sejam produtivas, as experiências sejam positivas. No entanto, ele também é bastante impactado por tudo isso, ele também precisa de apoio este que a gente pode dizer que é tanto pessoal quanto profissional. Nunca nós tínhamos passado por essa situação antes, então nós precisamos ser mais generosos, nós precisamos, como eu disse, ser mais solidários uns com os outros, para que de fato nós possamos nos fortalecer. Danilo, uma coisa que eu tenho observado, conversando com amigos, amigas, professoras, professores, inclusive familiares, é que uma palavra do professor faz toda a diferença. Aquele aluno que às vezes não quer realizar uma atividade, o pai pede, a mãe fala e ele não quer fazer, o professor mandando uma mensagem, conversando, de forma realmente a demonstrar que se importa com ele, o ensino com a aprendizagem deste aluno, isso faz toda a diferença, Danilo. Então, estar próximo do aluno é essencial. Professores usando grupos de WhatsApp das turmas, mandando áudios, fazendo vídeo aulas, alguns menos inibidos, né? Ou por exigência também dos locais que trabalha, professores usando o Microsoft Teams ou o Google Classroom, são várias ferramentas que demandam, Danilo, além de o professor ter que aprender dia a dia a utilizar, demanda bastante trabalho, esforço, empenho, dedicação.
Não é fácil preparar uma aula. Os professores têm trabalhado muito em seus lares também. Só que são pais, são mães, são pessoas que às vezes trabalham mais que um período. E, Danilo, o que eu tenho percebido é que a forma como o professor ele se coloca diante do aluno, tentando sempre, mesmo na educação à distância, mostrar que não está distante, isso faz toda a diferença, principalmente para o ensino fundamental, aí, para a educação infantil. E, falando um pouco sobre o que você perguntou, é essencial essa relação escola, professores, familiares, né, os responsáveis por estes alunos, e os próprios alunos, Danilo. Eu acredito muito na questão do diálogo, na troca de experiências, como diria Paulo Freire, na relação dialógica, uma via de mão dupla. Então, tanto o professor ensina quanto aprende, e isso também pode acontecer e acontece com o aluno. Ele também ensina e também aprende. O professor precisa, como diz Paulo Freire, diria, né, porque fica um legado, que faleceu em 1997, mas está bastante vivo nas questões educacionais, porque, como eu disse, deixou um legado. Ele diria que é preciso ouvir a voz daquele que vem à escola, porque quem vem à escola traz um mundo rico. E neste momento, eu digo, é preciso que os pais, que os responsáveis, que os professores possam estreitar laços. Este é um momento essencial para que isso aconteça. Sempre foi, mas este é um momento ainda mais essencial para que isso aconteça. Quando os professores, por exemplo, enviam roteiros de atividade com o que precisa ser realizado em casa, isso tem acontecido, existem 3 pontos de vista, vamos dizer assim. O ponto de vista do aluno, o ponto de vista dos pais e responsáveis por estes alunos e o ponto de vista dos professores. Quando nós pensamos nas atividades do ponto de vista do aluno, muitas vezes o aluno usa como um pretexto, viu, Danilo? Disfarçadamente, para quem está ouvindo aí, ainda mais requerer a atenção dos seus pais, dos seus responsáveis. Realmente, eles precisam de orientação, eles precisam que os pais e responsáveis os ajudem na organização, no seu próprio, vamos dizer assim, planejamento. Mas às vezes eles estão utilizando com um certo pretexto este momento para ter ainda mais atenção destes responsáveis. Algo importante no ponto de vista dos pais ou observo como uma grande oportunidade é que eles podem saber melhor como está realmente a aprendizagem do seu filho, dos seus filhos. E também podem conhecer ainda mais o trabalho, o que é essencial. Se ambas as partes, tanto familiares quanto professores, estiverem abertos para que haja um estreitamento de laços neste momento, a educação ela pode fluir de uma forma menos árdua. E vamos pensar do ponto de vista dos professores agora e da escola, estas atividades. Essas atividades que estão sendo enviadas, elas são muito importantes para complementar aquilo que já vinha sendo estudado em sala de aula e também elas serão muito importantes na volta às aulas. Nós temos ouvido que ocorrerá uma flexibilização, possivelmente, se tudo correr, 20 de julho é para começar uma volta gradual às aulas, e nós ouvimos dizer, o próprio secretário do Estado, secretário de Educação, disse que será uma volta gradual, provavelmente será primeiro educação infantil, mas nós temos que aguardar. Mas quando voltar, essas atividades também farão diferença ali no dia a dia da sala de aula, e é claro, o professor vai ter um tempo para replanejar. Na verdade, vai ter que traçar aí novos caminhos, novas metas diante de tudo. Né, a gente tem conversado a respeito desse tema muito assim nos bastidores, e a gente vem tentando traçar e a partir de agora como vai ser e sempre buscar estar atualizado nisso.
E o fato é que a gente entende, percebe, nota-se que o nosso novo tempo, o tempo pós-pandemia, né, será um tempo onde nós usaremos melhor a tecnologia que nós temos disponíveis para nós, porque a pandemia ela trouxe isso, essa facilidade para a gente. Nós descobrimos que tínhamos tecnologias disponíveis para nós e nós não utilizávamos ou utilizávamos erroneamente. E agora, o novo tempo, né, eu acredito que será um tempo híbrido, onde nós usaremos as aulas presenciais, mas serão acrescentadas neste modelo muito da tecnologia que nós estamos utilizando durante esse tempo, não é verdade? Exatamente, Danilo. Algo que é importante pensar é qual é a concepção de educação que o professor tem, que a escola está adotando. Então, será que é uma concepção bancária de educação, aquela em que ele observa o aluno simplesmente como um ser passivo, um ser onde os conhecimentos clássicos podem ser depositados? Então, é preciso entender qual é esta concepção. Este aluno, ele é um aluno que lida com a questão da internet, com o celular. Grande parte do aluno, dos alunos que nós temos, eles acessam internet e é preciso que nós possamos pensar numa educação que tenha concepção problematizadora. Também, como diria Paulo Freire, é a concepção em que o aluno ele é visto como um sujeito ativo, como alguém que realmente precisa ser instigado ao conhecimento, alguém que tenha desejo por conhecer cada vez mais. E aí, dentro dessa perspectiva, Danilo, tem algumas dicas que são possíveis para que o professor ofereça atividades que tenham a ver com essa concepção problematizadora de educação. Atividades, então, que sejam compatíveis com o momento em que nós estamos vivenciando e também que possam ajudar os alunos a desenvolver cada vez mais a questão da aprendizagem, a ter o desejo por conhecer. Por exemplo, quando nós pensamos em atividades como aquelas que envolvem pesquisas de materiais, para um projeto, entrevistar pessoas para acrescentar informações relacionadas a um estudo. É claro que tudo a seu tempo, devido ao distanciamento social, pode ser uma entrevista, então, por WhatsApp, enfim, né? Temos que lidar aí com as tecnologias, com este novo tempo, realmente. Assistir documentários, assistir filmes, para que estes alunos possam discutir as ideias centrais. Também as atividades quanto ao estudo e à pesquisa em diferentes fontes, tanto impressas quanto fontes na internet, por exemplo. É claro que dependendo da faixa etária aí, são pesquisas monitoradas pelos responsáveis, mas é muito importante que os alunos façam esse tipo de pesquisa, que eles façam anotações a cada parágrafo, colocando palavras-chave, que eles possam pensar títulos e subtítulos para as partes de um texto, por exemplo, que eles possam colocar anotações na margem daquilo que estão lendo, que eles elaborem perguntas sobre o conteúdo. Então, que eles possam, de certa forma, compartilhar isso com os professores, com os próprios amigos. Diante de tudo que nós vivenciamos, de tantas fake news, nós precisamos falar com os nossos alunos e os pais também com os seus filhos a respeito de pesquisar em diferentes fontes. Ou seja, eu vou pesquisar isso em determinados sites na internet, eu vou pesquisar, eu vou ouvir vários jornais, por exemplo, eu vou ler várias fontes e saber se realmente o que eu estou lendo é verdadeiro. Eu preciso comparar essas fontes. Então, são situações importantes. Nós temos visto tantas notícias falsas e estimular nossos alunos a essas pesquisas, nossos filhos também. Algo que eu vejo como essencial, ainda mais por ser uma professora alfabetizadora também,
lidar com a questão da formação de professores, é trabalhar os diferentes gêneros textuais. Eu até conversava com a turma de pedagogia do terceiro período, aí da FTGA, sobre a questão dos gêneros textuais e a importância deles na alfabetização e para o ensino fundamental, educação infantil também. Quando nós pensamos, por exemplo, nos contos de fadas, nós pensamos que começam com era uma vez, aí tem um problema, mas no final o desfecho sempre leva à destruição do mal. Viveram felizes para sempre. No entanto, nós podemos trabalhar esse gênero, vamos dizer assim, contos de fadas, pensando no contexto social. Eu vou dar um exemplo, que foi realizado, inclusive, por uma turma de alunos do 5º ano. Eles contextualizaram o Chapeuzinho Vermelho. Então, o que eles fizeram? Eles elaboraram uma dramatização dizendo o seguinte, que a Chapeuzinho Vermelho mudou para a zona urbana com seus pais, porque os pais começaram a trabalhar em indústrias, a mãe começou a trabalhar também, mas a vovozinha quis ficar na zona rural. Acontece que a Chapeuzinho Vermelho chegou da escola, não era a época ainda de distanciamento social. Chegou da escola, sua mãe estava triste na hora do almoço dela, dizendo que voltar a trabalhar, mas que a vovozinha estava doente, estava com dengue e internada no hospital. Então ela pede para Chapeuzinho levar frutas para a vovó. A Chapeuzinho vai levar frutas, mas antes dela, a mãe diz: não entre na van. Estão acontecendo muitas coisas perigosas, não entre em van. A Chapeuzinho sai de casa com uma cesta de frutas e passa o motorista da van chamando para Chapeuzinho entrar na van que ele iria para o hospital. Ela obedece, ela não vai. E quando ela chega, resumidamente lá no hospital, ela encontra o lobo mau. O lobo mau era um político. O político oferecia, então, o seguinte a ela: olha, eu posso tirar a sua avó deste hospital e colocar num outro hospital particular. O que eu vou precisar? Que a sua família vote em mim nas próximas eleições. E aí a Chapeuzinho responde: não, isso não pode acontecer, porque se as pessoas não se vendessem, os hospitais públicos estariam em melhores condições, minha vovozinha não teria ficado com dengue, muito provavelmente, melhores condições também de saneamento, enfim. Então, olha que interessante utilizar um conto de fadas contextualizando com a questão social. É sempre importante, né, pedir para que estes alunos pensem no que tem acontecido. Quando se trabalha com fábulas também, eu acho interessante, porque tem a questão da moral por trás. Se a gente pega a fábula do corvo e da raposa, por exemplo, dá para trabalhar com os alunos para que eles não acreditem em todas as pessoas que chegam falando coisas tão maravilhosas a eles. É preciso fazer um quê? Um funil aí, tentar entender, passar a peneira. Porque a raposa ficou elogiando, dizendo para o corvo: nossa, que plumagem linda que você tem. Mas, na verdade, ela queria o queijo que estava no bico do corvo. Ele, todo feliz, começa a abrir o bico para cantar. Mal dá tempo do queijo chegar no chão, a raposa já pegou. Então, trabalhar com estas fábulas para que, de fato, as crianças entendam também alguns contextos que nós vivenciamos. Temos as crônicas, que são tão importantes, que tratam do cotidiano. Ela se passa num período curto, né? O nome crônica vem de cronos, o tempo é curto, são algumas horas, é um momento, na verdade, na crônica, e dá para trabalhar com questões do dia a dia. Tem a crônica A Bola, do Luiz Fernando Veríssimo, que mostra bem quando o pai entrega a bola para o filho pergunta: cadê o manual? Cadê o controle? Então, dá para nós pensarmos como tem sido o dia a dia dos nossos filhos. Será que nós temos brincado com eles, com brincadeiras interessantes? Ou será que eles estão o tempo todo na televisão, no celular, não estão se movimentando neste momento tão difícil
difícil em que nós vivemos. E, enfim, Danilo, trabalhar notícias com gêneros textuais é sempre bastante importante. Fazer um trabalho essencial, explicando, por exemplo, em notícias, o que é uma manchete, né, esse título principal, o título auxiliar, falar sobre o lead, que significa o início da notícia, com praticamente as informações essenciais, explicar sobre o corpo da notícia. É bastante importante, então, dependendo da atividade, que os pais auxiliem seus filhos. Agora, só para finalizar esta parte, eu queria dizer, só não vale duas coisas aí em casa. A primeira, fazer atividade pelo filho, e a segunda, gritar, ficar irritado, perder a paciência diante do seu filho nestes momentos que eles precisam realizar as atividades. Por quê? Porque a questão da aprendizagem pode se tornar um momento de tristeza e de falta de prazer pelo conhecimento. E isso pode gerar um trauma, né? Que isso acabe bloqueando a chegada do conhecimento até futuramente na vida do filho, né? A pessoa ela cresce com aquela sensação de, olha, a cada desafio novo na minha frente, eu vou lembrar sempre de alguma coisa ruim que me aconteceu em um determinado momento da vida. Algumas vezes esse adulto não vai nem saber em que momento ou exatamente o que foi que trouxe esse bloqueio para ele. Mas a verdade é que as nossas atitudes agora, elas influenciam diretamente na formação do ser humano de amanhã, do adulto, né, da pessoa amanhã. Isso é um ponto extremamente preocupante de verdade. E o fato de muitos pais estarem deixando, colocarem os seus filhos, abrir mão de estar o tempo com os seus filhos para deixá-los na frente da televisão, ou seja, eles deixam que a presença deles, de estar presente com os filhos, para que a televisão esteja presente com o filho. E aí, a televisão ensina o que ela quiser. O seu filho tem contato com o que estiver passando, não tem como escolher, muitas vezes. Porque até hoje em dia você vai usar os aplicativos, as plataformas de vídeos que tem, aí você está vendo e do nada no meio passa um comercial aleatório, né, e interrompe aquela programação. Você fala, eu posso programar, mas nem tudo hoje em dia a gente pode confiar, e nada, independentemente do que o seu filho esteja vendo, nada substitui a presença do pai e de uma mãe, e isso com certeza transforma um cidadão melhor no futuro. Verdade. Danilo, falando nisso, tem até algumas dicas para os pais, por exemplo. Quando nós pensamos nestas questões que estão acontecendo em tempos de pandemia, e não somente nestes tempos, que nós possamos aprender com este tempo. Então, algumas dicas são sempre valorizar aquilo que o seu filho sabe. Então, não se apegar àquilo que ele não sabe, mas valorizar o aprendizado, valorizar aquilo que ele sabe realmente. Ajudar o filho na organização. Se for preciso, eu também acho até interessante ter um quadro com uma rotina. Esse quadro ele pode ser feito com cartolina, lápis de escrever, para dar para, por exemplo, apagar alguma coisa que não vai acontecer naquela semana, mas que fique visível para a criança, para que ela consiga se organizar. Então, os pais ajudando nisso vai ser bastante importante para a criança. Incentivar os filhos a pedir, inclusive, explicações ao professor, à professora, quando os pais não conseguirem auxiliá-lo, quando ele não estiver conseguindo entender, pedir uma explicação, pedir um auxílio para esse professor. Então, falar com esta criança para que ela faça tudo com capricho. Imagina, eu muitas vezes tenho recebido fotografias das atividades das crianças. Se para corrigir no dia a dia já é complexo, imagina por uma fotografia o que os professores estão passando. Então, fala com seu filho para ter um capricho. Não é o caso dos meus alunos, viu? Eles estão caprichando muito. Então, parabéns para eles. Pessoal. Mas para os pais também. Então, de parabéns, mas é preciso que a letra
seja uma letra que a professora consiga entender, para conseguir corrigir também. Então, é importante pensar em tudo isso. Outra coisa que eu digo é incentivar a leitura. O momento de leitura diária é essencial que estes alunos, eles leiam. Se eles ainda não sabem ler, que eles imitem, que eles recitem poesia, que os pais ajudem nisso. Pesquisem sobre cantigas de roda para as crianças mais novinhas aí, da educação infantil, dos anos iniciais, primeiros, segundos anos, do ensino fundamental, porque realmente é importante que essa criança ela observe que seus pais também estão atentos, também estão se importando com o seu ensino e com a sua aprendizagem. Então, ter este acompanhamento, especialmente no início da escolaridade, fará toda a diferença para que a criança consiga se desenvolver e também ter mais autonomia. Daqui a pouco eu queria falar um pouco sobre essa questão da autonomia, das competências socioemocionais que são tão essenciais hoje em dia. Claro, com certeza. Não, isso daí esses são pontos, né, que a professora tem abordado até aqui, pontos que vão fazer. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando, falando isso, se eu dar uma passadinha aqui no nosso chat para ver quantas pessoas estão nos acompanhando, nós estamos aí já com 37 minutos de live. Nós queremos agradecer a participação de todos que têm aqui, que estão mandando mensagem para a gente através do chat. Obrigado aí a professora Mariana Masco por estar acompanhando. Muito boa noite, tá? Ela que participou conosco aqui também. Foi um prazer tê-la aqui acompanhando a nossa live mais uma vez, professora. Luana Paris Lopes, momento de reinvenção, excelente. Obrigado, Caio Rodrigues. Obrigado, professora Valéria. Boa noite a todos, pessoal que tem participado aqui, que está acompanhando essa live aqui conosco. Salatiel, um abraço, Salatiel, nosso aluno que tem participado também, sempre participa sempre positivamente aqui conosco. Um abraço para todos vocês. Daqui a pouquinho a gente vai abrir, tá, para pergunta através do chat. Então, você que está acompanhando a gente aí, tá acompanhando a nossa live, quer mandar alguma pergunta, coloca aí no chat que daqui a pouquinho a gente está já partindo para a etapa final aí. A gente vai abrir um momento para que você participe aqui conosco, faça uma pergunta para a professora. Nós estamos aqui esperando por você, querendo que você participe desse momento juntamente conosco, tá ok? Então, professora, assim, para a gente voltar ao tema, voltar àquilo que a gente tem tratado, diante de tudo disso de que já foi abordado aqui, né? Quais são as suas considerações, assim, para que, de fato, tudo isso possa ser colocado em prática? Olha, Danilo, principalmente é importante que haja um posicionamento tanto do professor quanto, né, da escola, juntamente com estes familiares. O envolvimento da família é essencial, fará toda a diferença neste momento tão complexo de obstáculos que vivenciamos com a pandemia. No entanto, Danilo, para além dos conteúdos curriculares que são importantes, ao meu ver, neste momento, o mais importante está sendo conseguir fortalecer os laços familiares, os laços com as pessoas de forma geral. Todos nós precisamos prezar por nosso equilíbrio emocional. Nós precisamos sair bem desta pandemia, com saúde mental, saúde física. E para isso, é preciso que nós possamos desenvolver algumas competências socioemocionais, competências que têm sido tão faladas, inclusive são abordadas na Base Nacional Comum Curricular. A base é um documento oficial, um documento que vai estar orientando os currículos das escolas do Brasil, e tanto na rede pública quanto na rede também privada. Ela vai apresentar os conhecimentos que são primordiais, as competências e também as habilidades almejadas para os alunos. Isso em cada etapa da educação básica. Ela não é o currículo, ela visa orientar o currículo. E as competências socioemocionais, elas são enfatizadas, elas são importantes para que, de fato, os alunos consigam desenvolver aí cada vez mais, consigam aprender cada vez mais. Quando a gente fala em competências socioemocionais, nós pensamos
a questão das capacidades individuais, que se manifestam tanto no modo de pensar, no modo de agir, quanto nos comportamentos ou atitudes. Isso relacionando consigo mesmo e também com os outros. Bem, eu quero falar especialmente de algumas competências socioemocionais de forma breve. A primeira delas é a empatia. Então, nós temos a questão da empatia, que está sendo muito falada, mas às vezes ainda ela é pouco desenvolvida. A empatia ela tem sido citada como uma competência socioemocional que faz toda a diferença no enfrentamento da crise que nós estamos vivenciando. Nós sabemos, até por estatísticas, pesquisas realizadas, que, vamos dizer assim, muitas pessoas são contratadas no mercado de trabalho por suas competências cognitivas, mas essas mesmas pessoas são demitidas por falta de competências socioemocionais. Então, trabalhar com as competências socioemocionais na escola fará toda a diferença. E não só no momento de crise a empatia é importante. E o que é essa empatia? Ela é complexa, é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada. Então, consiste em compreender os sentimentos, as emoções. Quando nós trabalhamos textos, nós podemos perguntar para o aluno o que o personagem fez, o que a personagem fez, como você reagiria diante da situação. É importante para ajudar a estimular essa questão de compreender os sentimentos e as emoções. Mas dando um exemplo prático, como desenvolver a empatia aí para pais e mães com seus filhos em casa. Estabeleça uma rotina de diálogo. Converse com o seu filho sobre o que ele está sentindo. Às vezes, a criança está com medo do que está acontecendo. Realmente é preciso falar com a criança sobre este momento. Cada um em sua faixa etária, da forma como entende, mas é preciso falar. Não transmitir medo. Ao contrário, ele precisa sentir essa criança, precisa sentir segurança. E esse diálogo com os responsáveis, com esses familiares, será essencial para que eles possam expressar o que estão sentindo. Inclusive para que os jovens também possam expressar o que estão sentindo, adultos, idosos. Esse diálogo é essencial. É uma acolhida, o ouvir. Para os professores que estão lidando com este desafio da educação à distância aí, uma boa dica é buscar, uma vez por semana, por exemplo, promover um momento para falar sobre o distanciamento social, o sentimento destes alunos, de repente pedir para que criem um diário para que eles registrem os seus sentimentos, as suas impressões sobre aquele dia que ele está vivenciando, talvez as suas angústias, as suas tristezas, felicidades. É bastante relevante fazer isso. E quando a gente pensa nas próprias crianças, não é fácil ficar em casa, não é fácil o distanciamento social. Então, é importante que essa criança também busque se expressar com seus próprios colegas, professores, que nós sentirmos que estamos juntos, isso ficará menos bem. Outras competências também que nós podemos dizer que são socioemocionais é a questão de ter foco, ter persistência. Então, isso significa o quê? Ter foco e persistência. Saber direcionar a atenção e também a concentração para atividades que realmente são atividades importantes, para atividades que realmente vão fazer com que nós possamos superar os obstáculos deste momento e continuar em frente. Também quero falar rapidamente sobre autonomia, que eu já citei, e responsabilidade. Autonomia está diretamente ligada à competência de fazer escolhas e também a responsabilidade está relacionada em assumir estas escolhas e estes atos. Ter responsabilidade significa saber gerenciar
aquilo que nós estamos fazendo e até mesmo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Quando você é responsável, quando você cumpre com aquilo que você falou, as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Você se torna confiável aos olhos das pessoas. E nós precisamos muito, Danilo, para esta sociedade em que nós estamos vivendo, justamente desta questão do bem-estar, do envolvimento com as pessoas, isso é importante e tendo responsabilidade. Claro. Desculpa que a gente está tendo um problema, uma oscilação na internet. A ligação está muito próxima de cair. E aí algumas coisas que você falou a gente não conseguiu acompanhar aqui. Se a professora puder repetir um pouquinho sobre essa última parte mesmo, a gente já consegue, nos ajuda aqui. Dá para ouvir, Danilo? Está conseguindo ouvir? Eu estou conseguindo te ouvir. Consegue me ouvir? Mas lá no Facebook está travando. Tá? Vamos aguardar aqui um minutinho, ver se a internet se estabiliza. Né? Como eu disse no começo, aí a gente teve esse probleminha com a internet. Então vamos ver aqui se ela consegue estabilizar. Vamos lá. Já conseguimos estabilizar, viu? Então está ótimo, Danilo. Eu vou falar novamente sobre a questão do foco e da persistência. Nós precisamos saber direcionar a nossa atenção, a nossa concentração para atividades que são realmente importantes neste momento, superando assim os obstáculos e continuando da forma possível. Também é preciso pensar na autonomia, na responsabilidade. A autonomia está diretamente ligada a quê? A competência de fazer escolhas. E a responsabilidade está diretamente ligada a assumir as escolhas que são feitas, a assumir as atitudes que eu tenho. Então, quando nós pensamos em responsabilidade, quem é confiável aos olhos das outras pessoas? Aquela pessoa que realmente se organiza, que cumpre com sua palavra, que tem compromisso consigo mesmo e com os outros. Então, para os dias em que nós vivenciamos, é essencial que nós possamos ter autonomia, responsabilidade, empatia, foco e persistência. Como profissionais, como pais, mães, como alunos, enfim, todos nós precisamos nos envolver nesta sociedade para que, de fato, seja uma sociedade que dissemine boas ações, com gentileza, solidariedade, generosidade. Quando nós pensamos o distanciamento social que a pandemia está exigindo, é preciso nós darmos uma pausa na correria do dia a dia. Nós vivemos correndo. Eu digo isso porque a minha vida também é uma correria. Trabalho em diversos cursos de graduação, tenho os alunos na rede estadual, orientandos de mestrado, sou mãe, então tenho meu filho com quase 5 anos, e requer meu tempo para fazer também as atividades da escola e tudo mais, alimentação, os afazeres. Bem, nós precisamos entender que nós somos frágeis, nós não somos, estamos virando super-heróis em alguns momentos, mas nós somos frágeis. E aí nós precisamos aprender a olhar mais para o interior. Nós precisamos, com esse momento de pandemia, aprender a olhar mais para a importância da nossa família, dos nossos familiares, para as pessoas que estão ao nosso redor e também para as belezas que existem, que muitas vezes nós deixamos passar em branco. Nós precisamos acreditar
que em breve tudo isso vai passar e que nós vamos ter aprendido várias lições, e eu chamo de sala de aula da vida. É verdade, esses são pontos. Realmente, a gente está vendo hoje um reflexo muito negativo, infelizmente, da nossa sociedade por essa falta de responsabilidade na hora do voto, falta de responsabilidade diária, né, onde cada um tem olhado somente para o seu umbigo, como nós dissemos no começo, a falta de responsabilidade social, a falta de responsabilidade em casa com os seus, a falta de responsabilidade, enfim, todos os setores profissionais, o que tem levado muita demissão, e esses critérios eles não são levados em consideração por muitos, e a consequência é desastrosa na sociedade. Então, assim, a gente tem a questão da responsabilidade, a ação da responsabilidade desde a criação e formação de cada um, né? E porque a consequência dessa não responsabilidade, vamos colocar assim, gera um adulto terrível, né? Gera um adulto que contribui para um decréscimo da nossa sociedade como um todo, para uma descaracterização de uma sociedade bem vivida, não é verdade? E a gente percebe muito quando nós lidamos. Então, assim, enquanto nós estamos ainda lidando com crianças, nós conseguimos transformar. Transformar o adulto é um pouquinho mais difícil, né? Porque ele vem de todo o seu contexto, o seu próprio método de fazer as coisas acontecerem, e você conseguir embutir uma nova ideia de responsabilidade na cabeça dessa pessoa é algo um pouco mais complicado. Mas com nossas crianças, nós ainda estamos em tempo isso, e é importantíssimo esses pontos, cada ponto desse pontuado, colocado, né, mencionado pela professora, e eu agradeço imensamente pela sua contribuição aqui conosco. Eu espero que todos tenham gostado. A professora quer fazer mais alguma consideração? Eu só tenho a agradecer a todos que estão nos acompanhando nesta live, tenho a agradecer à Faculdade de Taquaritinga pelo convite, tenho a agradecer a você, Danilo, por estar aqui também conversando comigo nesta live, e é sempre muito bom falar sobre educação, entendendo a importância que a educação tem para a vida das pessoas, para o ensino, para a aprendizagem, para aquilo que nós vamos construindo no nosso cotidiano. Eu desejo que todos nós possamos nos fortalecer, sair melhores desta crise, sairmos com saúde mental, saúde física e gratos a Deus por tudo o que Ele tem nos proporcionado a viver, porque apesar dos obstáculos, nós temos vencido no dia a dia cada um deles. Eu acredito que justamente porque nós temos, sim, fé, temos esperança, isso é essencial. É extremamente importante, força, foco e fé. Sem fé, não conseguimos muita coisa, não. A gente vai e atravessa só a rua